Então, hoje eu recebi esse belo convite para que a gente pudesse falar sobre o livro espírita. Então, hoje nós vamos refletir sobre o papel do livro na nossa vida, que o livro é esse instrumento divino de renovação. Por que esse instrumento divino? Tem um livro que se chama Pai Nosso, da Meimei, e tem um capítulo que se chama O Livro. E ele nos diz o seguinte, Meimei nos relata, a seguinte história, que a humanidade, ela estava, isso antes do livro, que a humanidade estava passando por tamanhas dificuldades de morais, as pessoas eram animalizadas e nada dava certo. E precisaria adiantar esse processo da humanidade. Tinha muitos espíritos bons que que tinham boas ideias, mas não registravam. Não tinha registro das coisas que eram feitas. Então, com o tempo, ninguém mais lembrava. E o livro surgiu por essa divindade. Deus nos manda, por inspiração de vários espíritos, para que o livro viesse para auxiliar nesse processo da humanidade, deixando a sua mensagem registrada. E aí muitos pensadores começaram a escrever e ficar registrado, e a coisa foi andando, e a humanidade, com isso, começou a mudar o seu processo. Começaram as pessoas a aprenderem a ler, se começou a falar na educação e lentamente foi acontecendo até os dias de hoje, que a gente sabe. E tudo isso no registro do livro. Mas, com o registro dessas coisas também, muitas coisas ruins foram escritas. Mas a espiritualidade divina diz o seguinte, que mesmo esses espíritos transviados que possam deixar uma mensagem não positiva, vai passar. E realmente só vai ficar o que é divino, o que é bom e o que é belo. E a história continua. Então é bem interessante, se vocês tiverem interesse, está no livro Pai Nosso, que nos fala dessa transformação. E ela termina dizendo que o livro é divino, porque ele é um presente de Deus. E quando a gente vai falar do livro, que o livro ele transforma, ele modifica, ele te faz pensar diferente. O livro ele é esse instrumento de paz, de reflexão, porque quando nós estamos agitados, posso falar para nós aqui que nós somos todos espíritas, o que a gente faz? Pega o Evangelho. É o Evangelho, é um livrinho de bolso, alguma coisa, para se conectar. E isso é maravilhoso, nós já sabemos o caminho, a gente sabe o nosso remédio. Então isso está através de um livro. Se nós pensarmos que a nossa doutrina espírita começou com o Livro dos Espíritos, ela foi codificada e aí depois veio as outras obras, é através do livro. Então se nós pensarmos, tudo é o livro. Nos nossos grupos de estudo, na nossa casa, nós não precisamos organizar as nossas aulas, e aonde é que a gente vai? Nos livros. Procurar o que a gente indica quando alguém reclama de alguma coisa que não está muito bem. Um livro. Então o livro é esse companheiro da nossa vida. Nós que estamos aqui nesse momento querendo o melhor para o nosso espírito, a nossa melhora, é através do livro que nós vamos conseguir. Porque se eu consigo ler, e o principal, se eu conseguir colocar em prática,
eu já estou andando bem à frente. Então, olha a importância do livro. E às vezes a gente pensa que o livro é uma coisa muito elitizada, não é para qualquer pessoa. Não, o livro é para todos. Tem a questão de como nós vamos indicar o livro para cada um. Isso é muito importante nos nossos centros espíritas, que a gente possa, na nossa sala de leitura ou no nosso posto de livro, saber como indicar o livro, para quem a gente vai indicar. Pessoas que às vezes chegam até nós querendo saber sobre o que é o espiritismo, o que a gente pode oferecer, o que nós vamos oferecer para uma mãe que está triste com algum problema familiar. Então a gente tem que conversar para saber o que indicar melhor. Então esse é o papel nosso nessa divulgação, ser leitor e também saber indicar para as pessoas que vão bater na nossa porta. Eu sei que cada um de vocês deve ter uma história de algum livro que leu e se transformou. E saber que é possível, através da literatura, dos exemplos, a transformação. Reflitam nesse momento um livro que vocês leram, que gostaram muito e pensaram assim: olha, eu acho que eu posso mudar. Eu acho que esse livro foi a minha transformação. Aqui está se dando o momento da minha transformação. Todos nós temos. E a gente está sempre muito assistida pelos bons espíritos. Eles estão torcendo para que a gente dê certo, estão nos inspirando, e muitas vezes a gente deixa passar tantas coisas. Eu lembro, vou falar para vocês o livro que eu li, e eu disse, eu acho que tudo vale a pena, eu acho que a gente consegue se transformar. Quando eu li Paulo Estevam. Paulo Estevam, assim, me fez pensar tantas coisas, né? De uma pessoa que era perseguidor do Cristo. Ele não era assim, não vou dizer que eu não gosto de tal pessoa, não, ele perseguia. Ele era perseguidor. Ele não gostava, ele queria que tudo desse errado. E ele me incomodou muito. E ele se torna um seguidor. Então tudo é possível. E eu pensei com esse exemplo, depois, claro que muitos já leram e sabem toda a história, a gente pode mudar. O ser humano, ele muda. A gente não pode rotular, muitas vezes, né, uma pessoa porque ela fez determinada coisa. Ela se transforma e é possível. E nessa encarnação, não precisa... Às vezes, na outra encarnação eu serei melhor. Não, é aqui, é agora. Então, é possível. A gente tem exemplos na literatura. Né? Isso é muito importante. Também pensando através dos livros. Tem um autor que talvez vocês conheçam, não sei se já não veio aqui, que é o Francisco Ferraz. Que ele tem vários livros, e ele tem um livro que se chama Testemunhos do Mestre, uma coisa assim, né? E ele estava contando, uma vez numa conversa, de como ele recebeu aquela intuição para escrever aquele livro, e ele começou aquele trabalho, e ele disse que o seu mentor levava ele a lugares onde Cristo tinha passado. Então ele viveu essa experiência para escrever para nós. Ele disse que sentia o cheiro da terra. Ele via o barulho daquelas carroças da época. Então, ele viveu isso e ele passa isso para nós no livro. Então, o que acontece? Quando tu está lendo, tu consegue entrar dentro da história. Tem tantos livros que a gente lê, assim, tu entrou naquela história, esses romances, assim, né? Os romances de Emmanuel, assim, tu entra naquela história e tu fica vivendo e imaginando como seria naquela época, né? Esse relato do Francisco foi muito importante, né? Por isso, claro que a gente sabe que isso também aconteceu com Chico e com tantos outros, que eles entram para dentro daquele cenário para melhor escrever para nós. Mas o Francisco é uma pessoa que a gente conhece, né? Está no nosso meio, e ele relata isso. Então, para mim, isso é muito importante. Então, sempre quando a gente pega um livro, aquela pessoa que escreveu,
ali tem o seu trabalho, a sua vontade, a vontade dos amigos espirituais, para que dê certo para ela e para as pessoas do seu convívio e para quem vai ser divulgado tudo isso. Porque o bom livro sempre vai ter um espacinho, né, para cada um. E dizem os espíritos que o bom livro sempre acende aquela luzinha. O bom autor tem a sua luzinha, ele piscando, porque está dando certo, porque foi bom para alguém. Então, às vezes a gente imagina uma frase que eu leio e acho interessante. Aquilo ali é de um livro de tantos e tantos e tantos anos, e ali naquele momento aquilo ali me acalmou, me tranquilizou e me fez melhor. E às vezes o autor até já é desencarnado, né? E aquilo ali me fez bem. Então o livro ele fica perpetuado na nossa existência. Então a importância da literatura, no modo geral, e a literatura espírita, né, que vai nos transformando. Mas às vezes a gente tem algumas pessoas que dizem assim, ó, mas eu leio e não entendo. Às vezes, é como eu falei ali no início, é o tipo de leitura, né? Vamos tentar pegar um livro que talvez para mim seja bom, mas para aquela pessoa talvez não seja interessante. Eu quero saber de perispírito, mas é eu que quero saber. Aquela pessoa não quer. Ela quer alguma coisa mais evangélica, ela quer ler um romance mais suave. Então vamos oferecer o bom e o belo para essa pessoa também, né? Então às vezes é a questão da gente indicar e a pessoa gostar. E eu tenho uma outra coisa que me dizem assim também, muito. Eu não tenho tempo para ler. Mas nós sabemos que o tempo, cada um de nós é que faz, né? A gente é que faz em tudo. Né? Às vezes a gente vê uma pessoa muito ocupada, ai, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho... Não, mas o tempo é a gente que faz, a gente prioriza. Como é que a gente arranja tempo, né, para ir numa reunião de uma escola com um filho? A gente tem que ir, a gente arruma aquele tempinho, a gente vai bem feliz. E outras coisas mais que a gente arranja o tempo. Nós estamos aqui num sábado à tarde, porque a gente acha que isso é importante, na verdade, meus irmãos, estamos aqui. Então a gente arranjou um tempo para isso. Então o tempo nós arranjamos. Então essa já é a dica para a gente começar a ler. A gente tem que arranjar um tempo. Não tenho tempo, mas a gente pode chegar em casa, sei lá, umas 7 horas, e quem sabe eu vou ler 15 minutos, alguma coisa, ou quem sabe antes de eu sair para o trabalho eu vou ler 15 minutos. E agora tem uma dica que é muito boa, para quem quer começar a ler e não gosta muito de ler e diz que não tem tempo. E depois, quando a gente começa na leitura, a gente quer saber um pouco mais e continua nesse ritmo. Então eu fiz um cálculo aqui que eu sempre passo para as pessoas e é real. Se eu ler por dia 6 páginas, isso não é impossível, né? A gente pegar um livro e ler 6 páginas. 6 páginas. E em uma semana eu já li 42 páginas. Em uma semana. E em um mês, 168 páginas. E em um ano eu já li 2.016 páginas. Lendo 6 páginas por dia. O que é 2.016 páginas? É alguma coisa mais ou menos assim. Se a gente for dividir, a gente consegue ler 10 livros, uma média de 10 livros por ano. E é possível. Então a gente tem que começar. Vamos começar. Tá, eu não vou conseguir ler 6 nessa minha meta, vamos botar 4. 4 a gente consegue, tá melhor assim. E aí a gente começa, né? E vai indo, e vai se transformando, porque quanto mais tu lê, tu vai entender melhor o outro. Quando a gente lê alguns livros, alguns romances espíritas, a gente vê que a gente está vivendo numa época muito boa, maravilhosa e a melhor. Por quê? Nós fizemos agora na nossa casa um estudo de verão e a gente começou no estudo
ler o livro 50 anos depois. E ali a gente começou a ver tanta tristeza, né, no ser humano ainda, na maldade que as pessoas ainda traziam naquela época. E assim mesmo elas eram assistidas pelos bons espíritos para que elas se transformassem, né? Uma irmã lá envenenou a outra porque não gostava, e assim vai indo, e tantas outras situações, e aquilo ali fez com que a gente refletisse, né? Que como nós mudamos agora. Então o livro vai nos trazer essas experiências que aconteceram e a gente não quer mais. E a gente não precisa mais disso, né? E a gente está melhorando. E cada vez a gente vai melhorar mais. Tem outros livros, às vezes, que trazem mensagens, né? Tem um livro agora muito bom que eu terminei de ler, que é Nos Passos do Mestre. Nos Passos do Mestre, que é da nossa irmã Janete. Então ela fala, ela psicografou porque o espírito é a irmã Júlia. Então ela fala assim, ó, de uma maneira tão doce, de coisas que no nosso dia a dia a gente pode se transformar, a gente pode se modificar, né, através da nossa fé, da verdadeira fé. Ela fala também da transformação de uma mãe, a missão de uma mãe aqui na Terra, de como educar seu filho, mas tudo ela fala de maneira simples, gostosa, né? Ela é muito leve na sua escrita. Então esse é um livro que pode se indicar para uma pessoa que chega no nosso centro espírita, né? Então é essas questões que temos muita literatura, temos muitas coisas boas. Temos algumas coisas que não são tão boas, mas como o espírito de Meimei já nos dizia que poderia ter essas mensagens, o termo que ela usa é transviadas, mas que iriam passar, e o que não é bom, né, não sobressai. Então é isso que a gente tem que ir vendo. Temos aqui uma mensagem que eu gosto muito da gente ir falando e pensando, vamos pensar junto em tudo isso, que é de Emmanuel, que ele começa falando assim: o pão elimina a fome. Isso é fato, nós precisamos de comida para estarmos aqui. Mas o livro, ele suprime a penúria moral. Então ele nos conforta. Moralmente, a gente vai ficar melhor se nós lermos. O traje, a nossa roupa, compõe o nosso exterior. Precisamos de usar roupa, né? No inverno, no verão, estamos aqui. E o livro, ele harmoniza o nosso íntimo. Então a pessoa que lê consegue muitas vezes a sua autocura. Porque ela diz, bom, fulano naquele livro que eu li passou por uma situação parecida com essa que eu passei, que eu estou passando. Ele conseguiu, eu também vou conseguir. A gente começa a ter exemplos da literatura espírita, né? São coisas reais que aconteceram e que nós acreditamos. O teto abriga das intempéries do mundo, né? Ele nos abriga. Mas o livre espírita, ele nos resguarda contra os perigos da obsessão. Olha que interessante. Sabemos, né, que claro que se eu fosse falar aqui sobre obsessão, era uma outra exposição. Mas rapidamente, abrindo parênteses, nós sabemos que nós atraímos, através do que somos, irmãos, né, muitas vezes não esclarecidos. E o que acontece? Se eu estou lendo, eu já estou mais adiantadinho e talvez eu consiga, né, me desfazer, às vezes, desse perigo da obsessão. Então, olha que interessante. Tudo é através da leitura que nós estamos falando. Então, isso é muito importante. Não que nós vamos estar sempre num padrão positivo, porque o nosso dia a dia nos deixa, nós oscilamos. E às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, e a gente sabe que a gente se conecta
né, com esses irmãos. Mas se eu sei, se eu me dou conta e eu pego um livro, ali eu já estou com a minha cura. Eu já estou, né, eu já procurei um recurso que existe. Por isso o Evangelho, né, é o nosso amiguinho que tem que estar sempre pertinho de nós, na nossa bolsa, em qualquer lugar. O remédio exclui a enfermidade. Isso todos nós sabemos. Se estamos doentes, o que a gente faz? Dor de cabeça, vamos tomar um remédio. Eu estou gripado, vou tomar um remédio. E a gente vai atrás, porque ninguém suporta ter uma dor. Então a gente vai procurar. Mas o livro espírita reanima esse doente. Ele te dá o conforto, ele vai te dar vontade de seguir adiante em qualquer momento. E a gente sempre comenta que se um filho nosso, principalmente os filhos, né, para nós mães, assim, se está doente, se está com febre, é um desespero. E vamos tomar remédio, vamos tomar remédio, vamos tomar remédio. E às vezes a gente também esquece que esse espírito que veio para nós talvez precise de outros cuidados morais que através do livro eu posso ajudar, tanto na infância quanto na juventude, né? Não se receita, eu não vi pelo menos, leia o Evangelho 2 vezes ao dia, leia 3 vezes ao dia, né? A gente pode fazer isso. Vamos pegar um livrinho, vamos ler, olha, 3 vezes ao dia tu lê um livrinho, lê um livro Ânimo, ou lê, sei lá, tantos outros livrinhos que tem. A gente não tem esse hábito, mas poderíamos, porque o livro, ele é transformador e ele vai nos reanimar. Porque o livro, ele mexe diretamente com o teu cérebro, com essa área criativa que te faz pensar, que te faz refletir. Então isso é fato, né? Isso acontece. Então por isso que ele é tão importante. A cirurgia reajusta os tecidos. Então, tu tá com alguma coisa que tu tem que tirar, alguma coisa na perna, alguma coisinha na barriga, tu faz essa cirurgia. Tu precisa. Mas o livro reequilibra os processos da consciência, que foi o que eu falei. Ele reequilibra a tua mente, né, o teu pensar. Às vezes a gente está indeciso em alguma situação. O que eu vou fazer agora? Abre um livro, lê uma mensagem, talvez vai te esclarecer melhor. Ele vai mexer nesse teu processo de consciência e vai te ajudar. A devoção prepara e consola. O livro espírita reconforta e explica. É como eu tinha falado, às vezes a gente pode falar para uma pessoa muitas e muitas coisas, ela não vai te entender, ela vai relutar, mas se tu der um livro no momento certo, com a mensagem certa, aquilo vai reconfortar e vai ajudar. Você já tinha pensado em tudo isso, nessa maneira da importância do livro na nossa vida? É muito bom a gente falar e pensar sobre isso. O que a gente está fazendo? Será que eu não poderia ler um pouquinho mais? Será que eu não podia divulgar um pouco mais? Né? Aqui continua. A arte distrai e internece. Então é muito bom essa parte artística, a gente precisa ir ao cinema, assistir um bom filme, ir um teatro. Isso é maravilhoso. Todos nós precisamos. Mas o livro espírita, ele purifica a emoção que está impelindo o seu raciocínio. Então, às vezes, eu estou muito focada em alguma coisa que não é tão boa e aquilo fica na minha mente, só pensando, né? E as coisas parecem que não andam. Se eu começo a ler livros que vai me auxiliar, livros que possam ter mensagens positivas, eu consigo modificar o meu raciocínio. Eu consigo transformar tudo isso. Conversar com um amigo é edificante, é maravilhoso, né? E ele socorre muito a nossa alma.
Quando a gente está triste, a gente vai procurar um amigo, a gente conversa, se sente acolhido. Muitas vezes a gente auxilia também. Mas o livro espírita faz isso em qualquer lugar e em qualquer tempo. Às vezes eu quero muito conversar com um amigo porque eu não estou muito bem, mas meu amigo está lá longe e eu falar com ele pelo WhatsApp não vai dar certo. Eu queria falar com ele conversando, mas ele está longe, eu não posso falar com ele agora. Mas eu tenho o livro comigo a qualquer momento e eu posso chamar. Tem muitas literaturas que falam que o livro é o amigo fiel, porque ele vai te dizer coisas que o teu amigo talvez não diga, porque tu vai ficar ofendido, né? E o livro te diz. Ele te diz como? Através do exemplo. Através do exemplo ele vai te dizer coisas que está ali, né? Naquela história que não é certo, que alguma coisa que tu fez ali não é certo, tu vai ler aquela história e tu vai pensar, eu já fiz isso. Bah, essa moça na história deu errado essa situação, eu estou fazendo parecido. Pode ser que dê errado para mim também. Então ele te alerta, mas ao mesmo tempo que ele te alerta, ele vai te consolar, porque nós sabemos que nunca estamos sozinhos, em nenhum momento. Deus está sempre nos auxiliando, nos intuindo, nos dando boas ideias para que a gente prossiga, né? Depois, aqui diz que a força corrige e o livro espírita renova a nossa alma. Que lindo, né? Nos renova. Nós temos essa oportunidade de estar com o livro à nossa disposição, nos renovando, nos deixando pessoas melhores, pessoas mais felizes, né? O alfabeto instrui, nós precisamos entender outras coisas, não só da literatura espírita, né? Nós precisamos aprender outras coisas também. Mas o livro espírita, ele ilumina os teus pensamentos. O que quer dizer quando se fala em iluminar os pensamentos? Que quando tu está iluminado, tu consegue enxergar um pouquinho adiante do que vai acontecer. Então, olha todo o trabalho do livro. E isso quem está falando é Emmanuel, né? Numa mensagem que ele deixou, né, através do Chico Xavier. Esse texto está no Reformador, né, na revista Reformador. Então, olha que coisa linda tudo isso que a gente vem falando, vem pensando sobre o livro, sobre a importância, né? Vamos começar com o Evangelho, vamos ler os livros dos Espíritos. Agora, quando o amigo ali fazia a abertura, ele falava que vocês vão começar com um grupo de estudo, é o ESG agora, né? Então, gente, que coisa maravilhosa. O ESG eu considero assim um laboratório para a gente aprender tantas coisas, para a gente escutar, para a gente ter dicas de leitura. Isso é maravilhoso. Então, vocês estão bem nesse caminho, né, desse estudo, porque às vezes, talvez tenha pessoas que tenham dificuldade de ler um livro em primeiro momento sozinhas, mas se tiver em grupo é bem melhor, porque um vai falar alguma coisa que talvez tu não tivesse prestado tanta atenção. Então é muito importante, né, essa união, esse estudo. E assim a gente vai, né, tentando se ajudar tudo através do livro. E daí termina que diz assim: certamente é dever nosso criar e desenvolver todos os recursos humanos que nos sustente e dignificam a vida na Terra de hoje. Todavia, quando nós seja possível, auxiliaremos a manutenção da difusão do livro espírita, que nos sustenta, dignifica a vida imperecível, libertando-nos da sombra para a luz, no plano físico e na esfera espiritual. Aqui, agora, depois e sempre. Encerramos, né? O Emmanuel encerra esse pedaço. Então, o que eu achei muito interessante é aqui e agora. Não é amanhã. É agora que a gente tem que começar. É hoje. Então, gente, a mensagem dessa tarde
é que a gente possa ler o bom livro. Livro espírita, pode ser outros livros, né, que vão te auxiliar também, mas aqui nós estamos falando de livro espírita. Vamos ler essas obras que nos transformam, que nos deixam pessoas melhores, para que tudo é remédio, tudo é cura, e nós precisamos disso para a nossa caminhada, para o nosso fortalecimento, né? Seguimos esses ensinamentos de Emmanuel para a nossa vida ser mais tranquila e mais feliz. Muito obrigada por essa oportunidade, amigos.